Chegamos aqui hoje em comemoração, ao Dia das Mulheres, a consciência sobre as mulheres na política. Esse é o tema hoje aqui na Federal, no Instituto Federal, na cidade de Cubatão, aqui no bairro do Casqueiro, e com a Márcia Rosa. Vai iniciar a reunião agora. Hoje é 7 de março de 2024, nós estamos no Instituto Federal e a Márcia Rosa, a futura prefeita da cidade de Cubatão, vai se apresentar aqui hoje. E vai trazer essas questões vivenciadas por ela mesma, na prática da discussão da política e na vivência da política. Ela foi vereadora de 2001 a 2008, se eu errar, você me corrige, por favor. Ela foi prefeita da cidade de Cubatão, essa nossa cidade que eu amo, sou cubatense, de 2009 a 2016. Ela é graduada em ciências e bacharel em química pela Universidade de Santa Cecília, a Unisanta. Ela é mestre pela Fundação, em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, é filiada ao Partido dos Trabalhadores, sempre esteve à frente pela luta social, pela democracia, pela ética e pela cidadania. Aqui conosco, Márcia Rosa, uma querida para todos nós aqui na cidade de Cubatão. Bom dia a todos e a todas. Hoje, assim, a cidade está parada. Aliás, a cidade está colapsada. A região da metropolitana da Baixada Santista está colapsada do ponto de vista da mobilidade urbana. As pessoas estão gastando muito tempo para se mobilizar de uma cidade para outra e, às vezes, dentro da mesma cidade. Então, esse colapso é uma coisa que a gente também precisa discutir, porque a gente trabalha e, às vezes, você gasta 3, 4 horas parada no trânsito. Essas horas não são contabilizadas, você não recebe por elas, mas é preciso que haja políticas de mobilidade urbana para que as pessoas possam trabalhar, estudar e ter lazer, conviver com a família, né? E tudo isso a gente depende de como a cidade se estrutura do ponto de vista da mobilidade urbana, e não é só ônibus, trem, ferrovia, todos os sistemas que compõem a mobilidade urbana. Então eu queria pedir desculpas pelo atraso por conta disso. Arrancaram meu retrovisor, o cara mandou ir para a cozinha, o retrovisor lá dentro do carro. Né? E aí eu falei, meu Deus, estou no século XXI e ainda me mandam para a cozinha? Já me faziam isso há muitos anos atrás. Então, para dar ré, para eu estacionar aqui, foi muito difícil. Quase subir na calçada, para ver uma ré, tinha o retrovisor para pôr dentro do carro. Mas é essa a sociedade que a gente tem, né? E que a gente luta todos os dias da nossa vida para poder mudar, né? Eu queria aqui cumprimentar as colegas que são colegas de luta de longa data. Eu as conheço lutando. Eu diria que, por exemplo, a Rosana, eu sou uma seguidora dela, das lutas dela, porque ela veio antes de mim lutando. E a gente sempre se espelha em outras pessoas. 19 anos. Eu dou aula há 43 anos. Eu fiz licenciatura em Ciências com habilitação em Química. Então eu comecei a dar aula, naquela época, o professor ganhava muito mais do que ganha hoje. A gente tinha um padrão de vida melhor. E não tinha professor de Química. Então eu entrei na faculdade com 19 anos. Quando eu entrei como licenciatura em Química, não tinha professor de Química, já me convidaram para dar aula e eu comecei a dar aula. Né? E aí comecei a dar aula de Química, de Matemática, de um monte de coisa. Me chamaram até para dar uma vez aula para um pessoal que era especializado para fazer concurso no ITA. Eu falei, Jesus amado, nem eu sei esse negócio todo aqui, vou dar aula para o pessoal que está se formando, se preparando para o ITA.
Eu lembro até, vou compartilhar com vocês até um momento que foi interessante. Um aluno me trouxe um exercício do ITA, complicado, de matemática. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, vinha de escola pública, né? Era uma escola pública diferente de hoje, mas era uma escola pública. Aí eu olhei os exercícios e falei, Jesus amado, não precisa fazer isso não. Aí eu falei para o menino assim, olha, faz o seguinte, no fim da aula, eu resolvo o exercício para você, tudo bem? Tudo bem. Enrolei a aula não acabava nunca, tocou o sinal, o menino, professor, o exercício, na próxima aula, a primeira coisa que eu faço é exercício. Aí eu fui procurar os meus mestres, me ajudam a entender esse exercício aqui, porque eu preciso explicar esses exercícios. Numa turma eu tinha conseguido aquele emprego aquela semana, e eu precisava daquele emprego, né? Muito, aliás, muito mesmo. E aí eu consegui entender o exercício, tal, chegou no outro dia, comecei a dar, mas olha o exercício, o exercício. Aí eu fui para a lousa, pá. Nossa, professora, pois é, esse exercício aqui, expliquei o exercício, todo mundo entendeu, foi ótimo. A partir dali eu estudava tudo para poder estar no nível de uma camada social que era mais alta e que estudou em escolas, né, escolas que lhes permitiam fazer cursos, pagar curso para poder entrar em universidades muito competitivas, né? Agora, depois disso, só para vocês entenderem quem é a Márcia Rosa, sou eu. Essa pessoa que começou aos 19 anos e que precisava muito trabalhar. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto de dar aula. E eu dou aula há 43 anos, Helenisa, porque eu judicializei o meu processo. Os professores se aposentam aos 25, eu já vou fazer 65, e não consigo me aposentar, né? Mas essa é uma luta judicial. Eu não aceito ter trabalhado na minha vida 43 anos e o prefeito dessa cidade cortar a metade do salário do professor. Essa é a única cidade da região que o professor trabalha por 40 horas e se aposenta por 20, ou seja, por 3 mil reais para ficar o resto da sua vida. Isso começou em 2017 e tem uma luta. E por isso eu estou dando aula, porque eu me recuso a me aposentar por 40 horas se eu, a minha vida inteira, contribuir 40 horas trabalhando manhã, tarde, noite, ao longo da minha vida, privando muitas vezes da minha família, da minha companhia. Então esta é uma luta que eu faço. Bom, a origem, a Elisa, a Val colocou aqui a questão do século XIX, aqui no século XIX para o Brasil. Mas a luta mesmo, a origem da luta das mulheres começou na França. As lutas valem a pena, né? Então, hoje nós temos, que foi reeleita a Fátima Bezerra, que é governadora, que foi eleita com mais de 60% dos votos, uma governadora porreta, onde ela é? Do Rio Grande do Norte. Nem imaginava que antes dela nascer, lá em 1928, já se lutava pela representatividade da mulher na política. No Brasil, em 1932, porque isso, né, permitiram que as mulheres, de forma facultativa, pudessem votar em 1932. Mas era assim, não era toda mulher que podia votar. Tinha que ser solteira ou viúva. E tinha que ter renda própria. Você imagina, em 1932, quem conseguia trabalhar e se sustentar. Então, pouquíssimas mulheres votavam. As casadas, as que eram casadas, podiam votar com um documento de consentimento do seu marido. Então, ela podia votar. E, geralmente, também ela tinha que votar no candidato do marido, que o marido escolhia lá. Isso, eu estou falando do Brasil, que foi no século XIX, em 1932, o primeiro voto. Na verdade, aqui no nosso país, os direitos iguais entre homens e mulheres está na Constituição
Constituição, está como lei maior, só entrou como lei maior, melhor dizendo, em 1988, na Constituição de 1988. Direitos iguais entre homens e mulheres. Está escrito, está registrado, mas não é assim na prática. Não é no nosso dia a dia, né? Como foi colocado aqui, eu sou da primeira turma de bacharelado em Química. A primeira turma da Baixada Santista se formou em bacharel em 1984. Eu era dessa turma. Eu fui procurar emprego no polo petroquímico, porque, como eu falei, assim, a minha vida sempre foi de muita luta. Eu nasci aqui em Cubatão, eu sou filha, neta, bisneta, tataraneta daqui dessa cidade. Então, tenho uma relação muito profunda com a cidade de Cubatão. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para uma faculdade. Assim, e eu também, a família também não tinha dinheiro para pagar uma faculdade para mim. Eu vendia chup-chup de goiaba. E chup-chup de goiaba não dava para pagar tudo, né? Na época, o pai, não é o Marcelo Teixeira atual, o pai tinha um carinho muito grande por mim. E eu fiquei devendo muitas vezes, fui pagar muito lá depois que eu tinha terminado. Na época não existia FIES, não existia ProUni, não existia nada disso. Pelo contrário, se você não tivesse em dia com as suas mensalidades, você não podia fazer a prova. Mas aquele senhorzinho tinha um carinho grande por mim, eu fui atrasando as mensalidades e consegui fazer a minha primeira graduação. Depois da primeira vem outras graduações, né? A gente continua estudando, porque estudar é uma paixão na vida da gente, né? Bom, aí eu fui para a indústria procurar um emprego. Cheguei lá, sabe qual foi a resposta em todas que eu andei? Que que o meu currículo era muito bom, que não sei o quê. Então eu cheguei a fazer estágio na indústria, trabalhei como estagiária em laboratório de química, mas infelizmente não tinha banheiro para mulheres. Por não ter banheiros para mulheres, eu não podia trabalhar na indústria. Eles não contratavam mulheres por falta de banheiro. E ainda queria dizer, ainda tem indústria que ainda tem problema com esses espaços aqui no polo petroquímico de Cubatão. Então, assim, isso foi uma tristeza imensa, porque foi muito difícil pagar o curso. Foi muito desejo, muita vontade de ir para aquele mundo competitivo, de poder dar às minhas filhas o que eu não tive. Do ponto de vista, não material, mas do ponto de vista da educação, né? Bom, acabei conseguindo garantir às minhas filhas que elas pudessem estudar, fazer faculdade, porque eu dava aula em escola pública e escola particular. E a escola particular, ela me permitia que as minhas filhas estudassem gratuitamente, né? Por exemplo, São José era uma escola muito boa e a minha filha não pagava porque ela era filha da professora, né? Mas se eu tivesse que pagar, eu não teria condições de pagar. Lutando pela escola pública, porque a gente pensa que todo lugar do mundo tem a escola pública e a escola privada. Não. A Nova Zelândia, não. A escola é igual para todo mundo. A pública, não existe a pública e a privada, existe a escola. Quem vai sair na frente depende de cada um, mas o direito, a oportunidade é dado a todos. Entrando na vida política, eu sou de um partido de esquerda. A gente fala assim, pô, o partido de esquerda é mais avançado. E os partidos de esquerda têm lutas, pautas sociais de avançar na equidade de gênero, né, na questão do trabalho, do emprego, do direito ao trabalhador, do trabalhador ser melhor remunerado, de várias ações que inclusive estão no artigo 5 da Constituição como direitos sociais. Bom, aí eu tinha tido a minha segunda filha, demorei 15 anos de uma para outra. A minha filha tinha em torno de 5 anos e o PT tinha uma lei antes dos outros partidos, que era de 30% de mulheres na chapa para você registrar a chapa. E não tinha mulher. Aí
me chega o presidente do partido e fala assim, Márcia, será que dá para você colocar seu nome como candidata na chapa para a gente registrar a chapa? Eu falei, olha, eu não posso. A minha filha é pequenininha, minha prioridade é cuidar da minha filha, eu não quero isso agora. Porque eu fazia política, mas não a política partidária. Eu não era afiliada a partido político. Eu fazia política na área da educação, na área da habitação, na área do meio ambiente e tal, mas eu não era afiliada a partido político. Ah, não, mas olha, se você não fizer isso, a gente não vai conseguir, não, eram amigos. Eu falei, tudo bem, mas não vou nem fazer campanha. E aí eu saí como candidata, entrei e coloquei meu nome na chapa. Na época eram 19 vereadores em Cubatão. Gente, dos 19 vereadores em Cubatão, o PT elegeu uma pessoa só, que fui eu. Eu fui eleita assim. Não era o PT que queria, era uma ocasião para preencher uma chapa. Eu fui eleita com a menor votação, né, naquela época, com a menor votação, e aí eu assumi o meu primeiro mandato, né, no século XXI já, na Câmara de Cubatão. E aí fui a vereadora que tinha um compromisso. Eu lembro que minha filha chorou, pediu para eu não ir, sabe? Foi um problema familiar muito grande, a família não queria, a família é muito conservadora, né? Quis se meter em política e tal, olha, a Márcia é uma vergonha para a família, pelo amor de Deus. Resumindo, eu tinha um mandato, e se você tem um mandato, você tem uma luta, e você tem compromisso com aquelas pessoas. E a minha vida foi intensamente dedicada a esses compromissos lá dentro. Por exemplo, quando eu cheguei na Câmara de Cubatão, existia um voto secreto. O voto secreto era numa caixinha escurinha ali, a caixinha, né? E aí, o prefeito, quando ele vetava um projeto, ele já combinava com o vereador. Aí o vereador vai lá e fala assim, eu sou a favor, eu defendo, esse projeto é maravilhoso, mas o voto é secreto, ele colocava na caixinha. Na hora de abrir, perdeu o projeto. Eu falei, não, que isso? Não é profissional. Eu fiquei um ano lutando, enchendo aquela sessão. Eu enchi aquela sessão de manhã, de tarde, de noite, e fiquei lutando pelo fim do voto secreto. Eu só era uma vereadora desse partido de esquerda. E depois de muita luta, a gente conseguiu, porque eu tinha protocolado um projeto que era o projeto para a volta das cobradoras dos ônibus, principalmente para as mulheres, porque a gente não tem emprego para mulher nessa cidade. E o projeto foi vetado pelo prefeito. Aí o prefeito veta, volta para a Câmara, e aí o voto é secreto. E todo mundo fez um discurso, que era maravilhoso, emprego para a mulher, a cidade precisa, piriri, blá, blá, blá. E na hora de abrir a caixinha tinha 2 votos. Ninguém votou, perdeu o projeto. Aí eu falei, não podia colocar o mesmo projeto no mesmo ano. Mas naquele ano eu mobilizei a cidade para acabar com o voto secreto. Tinha muita gente, eu fiz um painel com a foto de todo mundo, no lugar de pôr um xizinho, na hora tinha gente de todo lugar naquela Câmara, lotada, as sessões eram à noite, e aí nós conseguimos acabar com o voto secreto no século XXI na cidade de Cubatão. Foi uma vitória nossa, porque assim, acabar com o voto secreto é dar transparência ao voto. Se você eleger um vereador, você tem direito de saber como é que ele vota. Ele não pode votar escondido, sabe? Ele faz um discurso e votar de outro jeito. Acabou o voto secreto. Quando foi no ano seguinte, eu coloquei de novo o projeto de lei colocando as cobradoras. E aconteceu tudo de novo. A Câmara aprovou, o prefeito vetou, voltou para a Câmara, mas o voto não era mais secreto. Aí o voto não era mais secreto, a sessão foi suspensa, em uma discussão de lá, de cá, vai falar com o prefeito, demorou 2 horas, aí veio uma carta do prefeito dizendo assim, o projeto de lei para a volta das cobradoras nos ônibus de Cubatão está sancionado. Nós conseguimos a aprovação do projeto de lei. Isso com muita luta, enchendo as sessões, levando as mulheres e mostrando a importância
da gente conseguir abrir espaço para a participação das mulheres no mercado de trabalho. Porque a nossa liberdade de verdade, ou pelo menos parte dela, boa parte dela, depende da sua liberdade financeira. Se você... Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com você, né? E queria dizer que você vem como uma referência, como mulher, como mãe, como trazer para a cidade de Cubatão para as mulheres se espelharem e terem mais força de furar essa bolha para serem inseridas na política da cidade de Cubatão. E, primeiramente, eu queria saber de você como que ter ou não ver ou não ter a sororidade dentro da política das mulheres com as mulheres, mesmo que elas tenham visão, religião e elas tenham partidos ou escolha de políticos homens e não a decisão de ter na posição de liderança mulheres na política na cidade de Cubatão. Como é que conviver assim, já que teve algumas referências nas redes sociais trazendo intriga entre você e a Paula, né, a Paula Ravanelli, que também sairia como candidata a prefeita. Como que você consegue falar para a gente e transtornar essa situação da sororidade ou da falta da sororidade no meio das mulheres quando se levanta lideranças na política da cidade de Cubatão? Aí a Márcia responde essas duas, se tiver mais alguém, Só o fato de você estar aqui, de você ouvir, aqui você já está ajudando, sabe? Às vezes não precisa muito. A sua presença aqui, ouvindo, ninguém te obrigou a ficar aqui, houve um convite, você está aqui. Então você está ajudando essa luta. Porque na medida que você está aqui, você está me ouvindo, eu também estou te ouvindo, estou aprendendo com você, estou aprendendo com vocês, aprendendo aqui com as colegas aqui de anos e anos de luta. Então, essa participação, ela não se permitir que certas coisas aconteçam sem que a gente não reaja. Não reaja. Vou te dar um exemplo assim, lá, eu moro na Castelo Branco, 110, do lado tem uma casa de show. E lá enche de carro de noite, final de semana, tem um monte de carro lá e tal. Mas ali as pessoas estacionam, né? E é uma casa de show, de como ajudar. Você já está ajudando. Cada fala sua, cada gesto seu ajuda. Às vezes, só passar por uma mãe, você nem acredita e fala, escuta, é uma criança, não bate numa criança. Às vezes é uma coisa tão pequena, mas é muito significativa. Colega, como é teu nome mesmo? Tatiane. Tatiane, a sua pergunta sobre a Paula que se colocou como candidata dentro do partido. É óbvio, na verdade, que a oposição usou isso o tempo inteiro. Então a oposição fica falando, Paula, todos os outros partidos tinham candidaturas. No nosso partido não tinha candidatura definida. E como você não tinha uma candidatura definida, a chapa de vereadores também não fica definida. E aí começa, assim, um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra, outro grupo fala outra. E assim, qual é a ideia? É nos dividir. É nos separar. Essa é a ideia. Eu conheço a Paula antes dela ir para Brasília, assim que ela se formou. Assim, não tenho nada pessoal contra ela. Eu acho que ela e outras mulheres precisam se preparar para serem os novos quadros nessa cidade. Vocês precisam. Olha aqui, se você pegar uma sala de aula, quantos alunos tem? Uns 40 alunos, juntar duas salas de aula, falar, vamos fechar, vamos registrar a candidatura de fulano de tal, vamos apoiar essa candidatura, duas salas de aula, você elege essa pessoa para vereador na cidade. Você elege. Nós vamos eleger. Porque assim, a gente reclama que está tudo errado. A gente reclama de todo mundo é errado. Todo mundo que assume o poder, ninguém presta. Todo mundo fez tudo errado. Ninguém acertou em nada.
política em cima de R$5, porque 5 países, 5 para voltar é 10. Como é que as pessoas se mobilizam para isso? Para pagar R$10? Se forem duas, mais difícil é para todo mundo. E vai piorar.